Pronto, nossa reunião começando a gravar. Segunda parte, nossa aula de hoje, dia 11 de junho de 2021, certo? Pessoal, a frequência, antes de mais nada, frequência, pessoal. É certo. Vamos reapresentar aqui a tela inteira. Vamos voltar lá no assunto. Tá aqui. Do slide atual. Só para terminar essa apresentação aqui, uma evolução cultural, forças aleatórias e forças na tomada de decisões afetam. E há uma variação guiada. Também existe transmissão cultural enviesada, ou seja, preferências. Não só a questão da transmissão guiada, mas transmissão cultural existe chamados vieses, dependendo da situação, que, por exemplo, conteúdo. Certos conteúdos podem ser mais conteúdos que a pessoa já domina, ajuda também a escolher o que cultura aceita ou adquire, o que ela aprende. Frequência, a frequência com que a pessoa é exposta à variação cultural, e isso afeta a tomada de decisões, certo? Seguir modelos afeta também. Isso tem muito a ver com não só com a guiada, como é que, por exemplo, que muitas vezes é aquela típica o típico ensinamento de pai para filho, mas seguir modelos como ídolos ou mesmo gente que modelos, né, como ídolos, ou pode ser professores ou celebridades, etc. E isso contribui, por exemplo, moda mesmo, mas contribui para a mudança de culturais, para a mudança de comportamento. E por processos pura e simplesmente de seleção natural. A evolução também é afetada por questões da seleção natural. Isso dentro do contexto da dupla herança. Né? Alguns conceitos, tá? Mal adaptações. Quando variantes culturais levam à redução da aptidão individual ou grupal. Certo? Levam à redução, pode levar à variação da aptidão, e isso é chamado de mal adaptação, porque compromete a sobrevivência. A chamada mal adaptação. Prejudica a sobrevivência, mas muitas vezes não impede. Certo? Dizem, por exemplo, uma mal adaptação é nossa preferência alimentar. Atualmente é uma má adaptação por questões culturais, mas por evolução ela surgiu, certo?
para nos guiar aos alimentos mais calóricos, mais ricos. Então, os mais calóricos são mais saborosos, certo? Foi um produto da evolução, pura e simplesmente do animal, de preferir isso. Mas nossa cultura desenvolveu métodos de processamento de alimentos justamente para guiado pelo que é saboroso, pelo que é prazeroso em termos alimentares. E chegou no momento em que isso está mal adaptado à atualidade, que prejudica mais do que ajuda, digamos assim. Então, a obesidade é um problema muito maior na humanidade, ou má alimentação, comer tranqueira, né? É muito pior na humanidade do que a fome. Né? A fome, sim, sim, assim. Mas também a gente, olha, de fato, isso é uma questão evolutiva bem simples de se considerar, é que fome mata mais rápido do que a obesidade, certo? Então, nosso organismo, nosso corpo, nosso metabolismo, ele é muito mais ajustado a enfrentar a fome do que a obesidade. Nós temos muito mais defesas metabólicas em relação à falta de alimento do que a obesidade. Nossa herança é essa, é que como a privação de alimento é algo na natureza muito mais frequente do que a fartura, nós temos muito mais defesas metabólicas, hormonais, etc., para enfrentar a carência, certo? A carência. Então, a prioridade é a sobrevivência, então, enfrentar a carência é uma prioridade. Enquanto que a obesidade a gente tem poucas defesas para ela. Então, gera processo inflamatório, gera uma série de transtorno metabólico, porque o tecido adiposo em si ele leva a ativação, a liberação, ele próprio libera citocinas pró-inflamatórias. E isso tem consequências no sistema cardiovascular. Não é só questão de veia entupida, não. É por causa do processo inflamatório, tem consequências cardiovasculares. Então, a coisa é até mais profunda, mais complexa do que isso. Só que isso não compromete a sobrevivência em curto prazo, certo? Né? O excesso alimentar não sendo, o metabolismo não se cuidando dele, porque seria simples, era só não absorver o excesso de nutrientes e deixar ir embora, mas não é. Mas isso não acontece, isso não tem como acontecer. Né? Ele simplesmente vai absorver o que puder de nutrientes e se tiver excesso, acumula. Né? E acumula. Como o acumular nutrientes de forma crônica, de acumular calorias de forma crônica, não compromete a sobrevivência em curto prazo, então, e permite que aquele indivíduo se reproduza, deixe seus genes adiante, e isso acabou sendo comum. E hoje em dia, por causa dessa essa variação cultural é mal adaptada. O processar alimentos, a gente agora tem que contornar de outra forma também culturais, né? Uma coisa que a gente tem que fazer, a gente não pode voltar a ser animais, ter uma vida natural, como era do Homo erectus, não tem. A gente não pode abrir mão da cultura, mas a gente não pode a gente agora tem que usar a cultura em nosso favor. Esse é o paradoxo da cooperação. É questão da evolução genicultura, eu acabei de falar para vocês, né? Na realidade, a cooperação foi importante para a nossa sobrevivência, por isso que houve
o comportamento cooperativo foi selecionado. E a questão de grupos aqui, que eles falam, a agressão moral, seleção de grupo, certo? A agressão moral é o excluir, por vários mecanismos, o sujeito não cooperativo, o sujeito, o indivíduo que foi contra o grupo. Isso, qualquer grupo tribal, tem isso. E isso dentro de por exemplo, na nossa origem dos australopitecos, a exclusão de um indivíduo do grupo significava a morte do indivíduo, porque ele não era capaz de sobreviver sozinho. Ou seja, o ostracismo social em sociedades como a do Homo erectus, etc., ou seja, você ficar sozinho era uma sentença de morte, certo? Então, é a chamada seleção de grupo, quando há grupos divididos, isso aconteceu, grupos separados uns dos outros que entram em conflito. O grupo é uma competição de grupo e não de indivíduos. Então, os grupos com indivíduos que souberam se organizar e se cooperar entre si contra outro grupo foram favorecidos. A seleção de grupo atualmente, de uma forma mais moderna, é guerra. Bem mais moderna é a guerra, né? É o fenômeno cultural mais do Homo sapiens. Outro mecanismo de seleção de grupo, marcação simbólica, ou seja, é questão como a gente diz, de um indivíduo ficar conhecido, de certa forma, dentro do grupo. Certo? Em que os instintos, se verifica isso, que os instintos sociais tribais são as bases das instituições modernas. Certo? Bom, se eu estou terminando o que mais tem aqui? Sim, a crítica que eles fazem à psicologia evolucionista. Certo? Que a gente viu, psicologia evolucionista, existem várias críticas. Uma questão não é só porque a gente viu um bocado de psicologia evolucionista, agora vamos ver isso que eu não falei para vocês. Era para ter falado no comecinho, para deixar bem claro, que das abordagens em relação à cultura humana, o fenômeno social humano, existem aquelas abordagens puramente antropológicas, existe aquela abordagem biológica mesmo, como é Desmond Morey, Richard Dawkins, o Edward Wilson, que ela é puramente, ou seja, a sociobiologia, a psicologia evolucionista, são abordagens de ênfase no biológico, as antropológicas, ênfase na cultura, esquece que nós somos animais, e a dupla herança, e essas abordagens, como a de Richardson e Boyd, mas só não apenas dos dois, tem outras, considera as duas coisas como intrincados, certo? E que não pode separar agora a evolução humana da cultura e não pode separar o biológico do cultural. O cultural afeta o biológico afeta o cultural. Então, nós somos o que somos graças ao nosso biológico e graças à nossa cultura também. As duas coisas estão juntas. Certo? Então, não tem como fazer uma abordagem puramente antropológica. Tanto é que o Robert Boyd é antropólogo e o Peter Richardson é biólogo. Biólogo evolucionista, então não tem como separar. E o motivo para ter esse conteúdo para vocês é justamente para mostrar o papel da biologia para explicar a cultura humana, inclusive a científica. Como é que a gente chegou ao que estamos, porque realmente o nosso assunto não é evolução humana, mas
a importância é essa. Até porque faz parte da formação, o próprio Conselho Federal de Biologia tem lá no conteúdo para a formação do biólogo alguns conceitos da área de antropologia. A gente está vendo isso agora. Alguns conceitos, como o próprio antropologia cultural, principalmente, né? O estudo das culturas humanas faz parte da formação do biólogo, e a gente encaixou dentro de filosofia da ciência, de história e filosofia para as questões contemporâneas. Tá? Tanto é que o pessoal do bacharelado, vocês, quando houve a reformulação do curso, que se foi obrigado a isso, na época, como já existia uma disciplina de antropologia, certo, que era ofertada lá no, eu acho que é o Departamento de Fundamentação da Educação, DFE, ou eu não sei qual deles, lá do Centro de Educação, que é Fundamentos Antropofilosóficos da Educação. Para aproveitar esse... Ou seja, na primeira versão dessa... E entraram em acordo lá com o Centro de Educação, depois o Centro de Educação começou a recusar, dizendo que essa disciplina não tem perfil de um bacharelado, que é uma disciplina da educação, é para licenciatura, e realmente não tem perfil nenhum, mas é por causa dos conteúdos lá, para não ter que criar uma disciplina diferente. Começaram a negar, disse que eles não tinham condições de ofertar essa disciplina. Chegou, depois de uns anos, começaram a dizer, não, na verdade não tem condições, essa disciplina não é de bacharelado, etc. Esqueceram o acordo que foi feito, para não se criar uma disciplina de antropologia específica para o bacharelado de biológicas, por parte dele lá do CCHLA, ou de uma desses departamentos lá de lá, das humanidades, né? Aí aproveitava essa que já existia, mexia numa turma. Mas só que é uma disciplina para todos os cursos de licenciatura. Então eles sobrecarregaram, né? Começaram a negar comprar qualquer bacharelado. Mas, para você ter uma ideia, o pessoal do bacharelado tinha que fazer uma disciplina da educação por conta disso. Aí se incorporou o conteúdo mínimo, que não interessava a parte da educação todinha, havia muita filosofia da educação nessa disciplina. Aí incorporaram esse conteúdo. A ideia foi incorporar aqui, em filosofia da ciência, história e filosofia da ciência, incorporar aqui, porque realmente é só uma questão de conteúdo e não precisa ser toda uma disciplina, né? Mas vamos lá. Grande erro da psicologia evolucionista. O comportamento é mal adaptado no ambiente humano contemporâneo. Considerar isso, que o comportamento humano, como comportamento animal, é mal adaptado no ambiente humano contemporâneo, sem levar em conta que a cultura gerou esse comportamento humano e gerou o que nós somos. Também. Que a cultura faz parte. Há na psicologia evolucionista a tendência a não considerar a cultura e o papel da cultura na evolução. Ver o lado puramente animal. E não levar questões de que a cultura também é responsável por esse comportamento humano contemporâneo e que pode corrigir esse comportamento mal adaptado contemporâneo. Pode corrigir como? Pela própria cultura, né? A gente pode aprender a se alimentar corretamente, apesar da disponibilidade de alimentos calóricos. Né? Apesar da disponibilidade de alimento calórico, a pessoa pode ter educação alimentar. Bom. E faz crítica também à memética, né? Negócio dos memes. Não tem genética de gene, memética seria uma disciplina que seria desenvolvida a partir do conceito de meme, e que não foi adiante. Não foi adiante por quê? Por conta dessa dicotomia, replicador-veículo e interagente, e isso é só por conta... Isso é um dos fatores.
Outra é porque cultura simbólica é a questão do símbolo, que a gente não... Vamos ver já já. Questão do símbolo, certo? O símbolo não dá para ser reduzido a unidades, tá? Sim, e acho que aqui é finalizando, nichos, o ambiente, o que acontece, que a cultura, o comportamento cultural gera nicho. O que seria nichos? Certo? Constrói nichos. Que o próprio nicho é herdado. No nosso caso, são as cidades. A gente herda dos nossos antepassados a cidade que a gente vive, né? Que foi construído ao longo de, no mínimo, décadas, né? Que vai sendo construído. E a cultura, para construir mesmo uma cidade nova, a cultura que levou àquela construção foi séculos para se desenvolver, né? A cultura de construção, de ocupação. E mesmo em sociedades tribais, a próxima geração já está herdando aquelas ferramentas, a construção e a ocupação do seu lugar na natureza, que é o nicho. Né? O próprio ambiente é transmitido para as futuras gerações. O ambiente modificado pelas gerações anteriores é transmitido depois. Continua sendo transmitido. Já é uma vantagem que leva a melhoria da possibilidade de sobrevivência. Aqui um bocado de... Bom, porque eu peguei aqui umas referências. Aqui, no Neandertal, nosso irmão, esse livro está lá na universidade. Dois, François. As últimas notícias do Sapiens. Eu li primeiro esse, depois peguei esse aqui, Neandertal, nosso irmão. Ele é muito bom. Esses dois livros são muito bons, são livros para o grande público. Aqui é referência bibliográfica do Abrantes, né, do capítulo. Aqui do comportamento do John Alcott. Pandemia, Everett, a história da má invenção da humanidade, de Daniel Everett. Que ele também argumenta que o Homo erectus já tinha linguagem. Mas vamos lá. 18. Continuando aqui, vamos ver o que eu falo aqui, teoria da tolerância. Vamos lá, porque aqui eu tenho um conceito que fica bom para a gente, de símbolo. A gente falou cultura simbólica, mas como tem nessa outra apresentação, porque está junto aqui dessas abordagens semióticas do estudo de seres vivos, que raio é isso? É biosemiótica, biolinguística, biohermenêutica, biocibernética. São abordagens transdisciplinares à vida com processamento de matéria, energia e informação. Biosemiótica, por exemplo, uma boa parte dos biosemióticos estuda o código como o código genético. Códigos naturais biológicos. Certo? É porque aqui eu justamente falei, eu coloquei aqui esse conceito básico. Tá? Vamos lá. Apresentação de slide, tudo. Como os seres vivos transformam informação a partir da informação que eles herdam. Isso é coisa bem geral. E a informação é a coisa bastante genérica aí, né? Esse conceito físico. Não interessa. Agora não. Perdão.
alguns conceitos. Sinal, índice, isso aqui varia conforme o autor, evento ou traço informacional correlacionado a evento ou traço concreto. Fumaça, como informação sobre fogo, certo? E isso pode ser interpretado, isso aqui, o sinal índice, pelos animais, de acordo com a aprendizagem dele ou com a herança dele, né? De sentir cheiro e fumaça e já ter aquela informação registrada lá pela herança dele que aquilo provavelmente tem fogo, né? O latido, um som que o animal emite, por exemplo, latido com cão ou animais são capazes de, como os suricatos, de reconhecer o pio de uma águia, que aqui tem uma águia ali e eles emitem outro sinal de alerta, certo? Então, isso é chamado de índice ou sinal. Código é traço, unidade informacional integrante de um sistema de códigos. Convenção, certo? Naturais. Existe códigos naturais e código genético, imunológico, etc., que é o reconhecimento, né, de processamento de informação, de reconhecer coisas externas àquele organismo. E artificiais, como código Morse. Requer subsistema de decodificação e interpretação para gerar uma resposta. Podem ser inconscientes ou não. Código não tem nada a ver, não tem necessariamente a ver, é um processamento de informação natural, não tem a ver com a consciência, né? Símbolo é o traço, unidade informacional artificial, abstrato e arbitrário. Compõe as línguas, conceitos, etc. São integrantes de sistemas conscientes. Aí o símbolo é necessariamente consciente. Requer consciência para a elaboração do símbolo. E é uma correlação abstrata, arbitrária. Um sinal não. O fogo não é arbitrário em relação à fumaça em relação ao fogo, a um latido ao cão, um miado ao gato, o pio de uma águia. A águia não é arbitrário. Mas a palavra que a gente usa, como por exemplo as línguas, conceitos matemáticos, símbolos matemáticos, são arbitrários. A gente escreve o número 1, é questão arbitrária, podia ser outro símbolo. Certo? E para ser desenvolvido tem que ser consciente. Então, falando do conceito da semiótica de Peirce, né? Charles Sanders Peirce, químico americano que virou um polímata, que foi muito mais reconhecido depois da morte, um dos criadores do pragmatismo, mas um pragmatismo realista, estava lendo sobre ele, que é um pragmatismo realista, em que depois pode falar que tem importância em termos de filosofia da ciência, sim. Em termos de filosofia da ciência, ele era um realista. Olha, ele era químico, que descambou para o lado da lógica e da filosofia da ciência. A lógica como uma parte integrante da semiótica dele, certo? E quando a gente fala de semiótica, etc., ele tem um trabalho bastante... Ele deixou muita coisa, depois que, quando ele faleceu em Harvard, que trabalhava em Harvard, né, manuscrita, porque ele teve problemas com... Ele foi um fracasso editorial, digamos assim, na época dele, ele conseguia publicar quase nada, certo? E a referência que eu falo a Peirce, porque o pessoal que trabalha com códigos, como código genético, com a biosemiótica, se baseia na semiótica dele. E que, vamos falar de conceitos fundamentais, é uma relação triádica entre objeto, signo e interpretante. Tipo de signo. Segundo ele, temos ícone, índice e símbolo. Tudo isso aqui é signo, certo?
tem um objeto que gera um signo que é interpretado. Certo? Aqui, mais adiante. Então, existe uma relação triádica, não é nem dialética, triádica, entre o objeto que emite um signo, esse signo, e o interpretante, ou um objeto, um animal, ou quem emite o signo, como latido, a gente, que é um índice, por exemplo, é um tipo de signo chamado índice, que a gente interpreta, tem um cachorro ali. Ou, né, a gente pode ser enganado por uma pessoa imitando um cachorro, mas tudo bem. A gente, geralmente, quando o cachorro do vizinho está latindo, a gente sabe, é o cachorro dele. Lá, da vizinha latindo. Mas vamos lá, o que é isso? Ícone é o típico signo do tipo desenho do cão, do corpo de um cão lembra um cão. Desenho de uma árvore lembra a árvore, mas não é a árvore, porque o ícone existe uma correspondência concreta. É como um desenho esquemático, um desenho como esse aqui. Né? Você associa o cão porque o cão tem, para a nossa abstração, tem essa forma. Certo? O índice é o latido, como falei para vocês. E o símbolo é a palavra. Todos são signos. Tem o produtor do signo, o intérprete e o objeto. A ser denotado. Ícone, um desenho do fogo. Só o desenho. A gente já associa ao fogo. Mas tem que haver uma associação, né? Mais do que aquela coisa é de fato. O índice é fumaça. E o símbolo é a palavra da língua, que é uma abstração arbitrária. Quando a gente fala fogo, é uma palavra arbitrária. Feu, em francês, fai, em inglês, foia, em alemão e mais. Fuego, em espanhol, fuoco, em italiano, ou aqui, inclusive as letras que se usa para escrever, se for alfabeto latino, arbitrário. Aqui está o kanji de fogo em japonês, que é ri. Mas, bom, eu só queria apresentar aquilo ali, depois eu volto para cá, viu? Para aquele conceito para falar do conceito de símbolo, tá? Dentro daí do que a gente chama assim. E o que acontece, como o símbolo é arbitrário, aqui eu já como símbolo, aqui o e o filho dele, e aqui o filho do Batterson, né, do William Batterson. Tem mais outras coisas aqui, mas fica para a próxima aula, porque ele queria só conceituar bem para a gente, para identificar que símbolo é arbitrário e abstrato. Certo? E nós temos, e que a cultura humana é uma cultura simbólica, baseada no símbolo. Nosso pensamento é simbólico. A gente pensa de forma simbólica, usando símbolos. E nós não temos nós temos também comportamento baseado nessa cultura simbólica. A gente está em um ponto que nosso comportamento social é todo baseado em nessa cultura simbólica, e a gente esquece a percepção pura. Um animal é muito mais voltado para a percepção e a interpretação da percepção. Ele sente, ele ouve um suricato, ouve o pio de uma águia e reage a isso. Né? Então, é muito mais em termos de índice, reação em índice, que ele aprende aos sinais da natureza, que são sinais, o índice é o sinal perceptivo.
de percepção. Eles não são produtores de signos. Perdão. Que confusão agora. Eles não são produtores de símbolos. Eles podem ser de signo. Eles não são produtores de símbolos. Então, a nossa cultura, provavelmente, o Homo erectus já tinha linguagem. Complementando aquilo que eu falei para o Homo erectus, já tinha linguagem, considerando o estilo de vida que ele levou. O estilo de vida social e a capacidade de expansão deles, de expansão do... Olha, o Homo erectus... O Homo erectus foi capaz de sair da África e ir em direção à Europa, e na Europa ele deu origem ao Neandertal, por aí seleção natural, porque o clima europeu mais frio, etc., né? Clareou a pele, o mais frio aumentou, ficou mais atarracado, com um tronco mais largo, membros mais grossos, mais musculoso, para realmente conseguir viver num lugar mais frio, enquanto o Homo erectus era mais longilíneo. E o Homo erectus também ocupou a Ásia. Se expandiu até ilhas do Oceano Índico e foi até a Oceania. Do Oceano Índico e Pacífico, eu não sei até que ponto, mas chegou, ele ocupou a Ásia também. Aí deu origem a variações como o Homo denisova e outros. Então, para ele ter feito o que fez, ou seja, ele tinha uma capacidade de cooperação grande, articulada, provavelmente ele tinha uma forma, nem que seja rudimentar de cultura, simbólica, de transmissão, de comunicação. Para ter essa forma de comunicação, eles tinham que ter uma forma de idioma, de língua, de conseguir associar uma coisa a outra para poder transmitir. E é muito mais lógico que fosse pela verbalização do que por gestos. Que a verbalização pode gritar, falar alto e mandar avisar alguém né? Além do mais, espontaneamente, a gente emite som a partir das emoções. O gestual é uma coisa mais complementa, né? Mas não é tão eficiente quanto a emissão de som, certo? Então, para ele fazer o que fez, provavelmente tinha, e já que ele tinha uma capacidade craniana razoável, certo? Agora, a escrita, é lógico, é uma coisa muito mais recente. Então, nossa cultura é simbólica. Nós não guiamos, nós quando sentimos uma coisa quente, a gente pensa logo e usa o quê? Palavras, símbolos na cabeça. Está quente. A gente não simplesmente pensa, sente o calor, sente o frio, sente que aquilo está frio, sente as coisas sem pensar. A gente sempre pensa. Pensa simbolicamente, né? Há sempre uma reação simbólica. Nós já estamos condicionados ao símbolo, muito. E isso, né? Não tem como... Aí que está. Os psicólogos evolucionistas não levam isso em consideração. Que a cultura simbólica nos condiciona. Não tem mais como separar. Nos condiciona, por exemplo, nos condiciona, por exemplo, olha, até em termos psicossomáticos, a gente, ao pensar, gera medo, por exemplo, gera ansiedade, transforma nosso estado fisiológico a partir do pensamento simbólico. A gente transforma o nosso estado fisiológico a partir do pensamento. Certo? Aí realmente não tem como separar. Agora a gente tem que usar a cultura
simbólica a nosso favor, e não o contrário, né? E não o contrário, destruindo a natureza, por exemplo. Usar de uma forma meramente... há uma diferença muito grande em que culturas e que culturas sociais favorecem, existe sim uma diferença em culturas sociais que favorecem o egoísmo e outras que favorecem o coletivismo. Mas isso é outra história. Bom, eu vou colocar isso aqui, vou ver se é aqui que está uma coisa que eu queria mostrar também em termos de básico da aprendizagem. É aquele a evolução da aprendizagem e a origem da consciência. Eva Jablonka, bióloga evolucionista, e Simona Ginsburg, neurobióloga. Porque elas fazem parte de um instituto, que é evolutioninstitute.org, o site deles, de Israel. E aqui o perfil das duas. Certo? Ou seja, elas já são idosas, elas disseram mesmo que um livro foi a vida toda para ter aquele livro. Levou 10 anos esse livro aqui. Não é nem esse outro que eu peguei para vocês, que é esse aqui. Como eu disse para vocês, é que eu... Eita! Pessoal, na realidade eu tenho milhares de livros, não tenho nem ideia de quantos são. Esse aqui. A Evolução da Alma Sensível. Aprendizagem e origem da consciência. Alma sensível. Eles usaram aqui a terminologia. Como eu disse para vocês, não é um livro fácil, não. Além do mais, não é nem só porque em inglês, não, isso é de menos. Se ele fosse traduzido em português, não seria fácil. Mesmo. Porque em inglês a coisa difícil em qualquer idioma, é o literário, né? Forma literária complica muito para a gente ler em qualquer outro idioma estrangeiro. Uma das coisas mais fáceis de entender em idioma estrangeiro, estou falando de vídeo, da apresentação, é a linguagem jornalística. Ver notícia televisiva, reportagem, por causa da imagem, do contexto, etc. E realmente fica fácil, até porque repórteres e âncoras e apresentadores de telejornal, eles têm boa dicção, não usam dicção, usam uma linguagem correta, etc. Né? Mas vamos lá. Esse livro aqui, tem dois baseados aqui nesse livro, mas vamos lá. É o que eu queria apresentar isso aqui. Isso aqui, porque é complementar, esse aqui é Mary Lamb, da Universidade de Londres. Certo? Esse outro aqui. Inclusive, esse outro, como eu falei para vocês, eu comprei depois desse. Por causa da referência. Eu comprei esse primeiro, foi em 2019, no ano que ele foi lançado. Certo? Por causa que aqui no caso, é um livro de evolução das variações que provocam evolução. E essas variações não são apenas genéticas, também são epigenéticas, ou seja, em que os genes são afetados pelo ambiente e que provoca e que sejam hereditários, né? Marcações epigenéticas, metilação do DNA, por exemplo, ou seja, não se muda nenhum par de base nitrogenada, mas a marcação de certas bases em certos genes faz com que ele seja expresso com mais frequência do que outro. Olha, a epigenética já existe na diferenciação celular. Uma célula, ao se dividir,
fica totalmente diferente de outras que têm mesma bagagem genética, por questão de diferenciação celular. O processo de diferenciação celular é em si epigenético, mas também tem aqueles processos em que essa marcação vai para o gameta e se torna hereditário. E isso não tem nada a ver com lamarquismo, certo? Isso não tem nada a ver com lamarquismo, não neolamarquismo, coisa assim. Porque vão dizer, não vai contra Darwin de jeito nenhum. Como eles falam, é genético e epigenético. A epigenética, ou a variação epigenética, de qualquer maneira, sofre processo de seleção natural. Sofre, certo? Só não, porque não sofre a variação do gene, mas uma variação epigenética em indivíduos sofre processo de seleção natural. Do mesmo jeito. A questão aqui não é complementar no seguinte: nada disso vai contra Darwin, ou contra a base de Darwin, é só um complemento. Por quê? É o seguinte, vamos ver como que eu explico melhor, explicando de outro jeito. Olha, um caso, por exemplo, epigenético, porque eu já vi uma resenha, eu fui a comentário, mas foi de jornalista, né, a esse livro, dizendo que ia contra Darwin, uma coisa assim, um absurdo desse, de gente que realmente não tem nenhum conhecimento de biologia ou de teoria da evolução, certo? Teoria da evolução. Elas falam que o paradigma atual se foca muito na variação genética e esquece que existem outras variações que afetam a evolução e são afetadas pelo processo de seleção natural, certo? Citando um exemplo, falando logo desse livro aqui, certo? Porque isso, citando um exemplo aqui, olha, e é meio controverso isso, tudo bem, tem uma controvérsia, mas eu acho que já se verificou que há, de fato, transformação epigenética. Foi feito um estudo muito prolongado na Holanda, dos descendentes de sobreviventes da grande fome da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, no momento lá no final, o inverno de 1944, os Países Baixos foram isolados pelos nazistas. Muita gente morreu de fome. Não chegava nada, nenhuma ajuda humanitária, eles isolaram mesmo, não deixavam passar nada. Inclusive, uma das pessoas que sofreu isso foi aquela atriz, Audrey Hepburn, atriz britânica, mas ela tinha dupla cidadania, porque a mãe era holandesa, pai britânico, que fugiram de Londres quando começou aquele bombardeamento a Londres, achando que ficariam mais seguras lá na Holanda. A mãe dela achou isso e a guerra chegou na Holanda também, pior do que em Londres, né, na realidade. Então, Audrey Hepburn realmente foi uma pessoa, uma das sobreviventes dessa fome e teve problema metabólico a vida toda, porque uma coisa que acontece quando há fome crônica, gera-se ajustes metabólicos na expressão de certos genes que o metabolismo fica preparado para enfrentar a fome, mesmo tendo o alimento. No caso dela, ela teve problemas inclusive, ela faleceu de câncer com 60 e poucos anos. Né? Pode se manifestar de alguns modos. Por exemplo, o metabolismo fica mais devagar, fica com maior tendência a engordar, ou seja, síndrome metabólica de modo geral, ou ter problema de ganhar massa muscular,
porque é uma coisa custosa, ganho de massa muscular. Audrey Hepburn é magra, é uma coisa que é custosa, então, mesmo a pessoa se alimentando direito, não ganha massa muscular, ou fazendo atividade física, não ganha, fica com dificuldade. E se verificou o seguinte, que os descendentes desse pessoal que passou fome também tinham essa regulação genética, que foi, na realidade, epigenética. Aqueles genes tiveram marcação para ajustar o metabolismo a enfrentar a fome. E aquilo, pelo menos em alguns indivíduos, acabou indo para as células germinativas, depois, principalmente quando isso acontece na infância. Aí, o sujeito, quando forma a célula germinativa a partir de certa idade, os genes já estão marcados. E os herdeiros, né, os herdeiros genéticos, ou seja, ganham essa marcação epigenética, essa variedade epigenética para enfrentar a fome, mesmo não tendo. Qual é o sentido evolucionário, né? Evolucionista não, evolucionário, porque revolução, revolucionário. Então, é evolução evolucionária. Qual o sentido evolucionário, evolutivo disso? Olha, um genoma de uma espécie que tem essa flexibilidade é capaz de sobreviver a certas mudanças ambientais, certo? Como a ausência de nutrientes, um ambiente, como um ambiente, em geral, como um ambiente fraco de fontes alimentares, continua sendo fraco de fontes alimentares ao longo de muitas gerações, realmente foi uma vantagem adaptativa ter essa flexibilidade, porque os descendentes já nascem preparados para enfrentar essa carência alimentar. Já nascem preparados. Então, muita gente que tem tendência à obesidade, etc., provavelmente é questão epigenética. Não é genética, em cima da epigenética. E não tem que ser. Outra coisa é o comportamental. É questão também do comportamento inato ou não, ou aprendido, mas tem muito comportamento inato, como a gente falou para vocês, que o comportamento afeta a sobrevivência, certo? Mudança no comportamento por alguma variação gênica provoca variação comportamental ou aprendizagem mesmo. Ele pode aprender em termos de aprendizagem individual, que gera mudança do comportamento dele, que vai gerar mudança do comportamento no grupo, que permite depois a sobrevivência daquele grupo. E a variação simbólica agora é a cultura humana, é a cultura simbólica, que afeta a evolução também. Então, isso aqui fala dessas 4 dimensões, esse livro, das 4 dimensões, inclusive da dupla herança, né? Que nós somos produtos de todas essas variações. Da variação do próprio DNA, da variação de como o DNA é marcado para gerar a regulação gênica, do comportamento e da simbólica. Eu vou mudar, porque aqui não vou falar desse detalhe todinho, não, que aqui só está destrinchando o livro, porque isso aqui é muito mais uma apresentação ao livro do que... Mas uns conceitos agora. Olha, estímulo não condicionado, que tem em inglês, né? Resposta não condicionada. O estímulo não condicionado é, por exemplo, como eu falei para vocês, a comida em relação ao cão. Ele não é condicionado. Ele gera uma resposta, né? Gera uma resposta instintiva, fisiológica àquilo. O condicionado, tá? É
quando se toca a sineta junto, porque ele é neutro normalmente, não tem nenhuma resposta. Mas se você toca a sineta junto do alimento, ele passa a ser condicionado. Um estímulo neutro vira chamado condicionado. Se condicionou uma resposta, pega uma resposta neutra e transforma associada a uma resposta, a um estímulo que é, né, condicionado. Tá, acabei me enrolando aqui, mas é isso mesmo. Um estímulo neutro pode gerar uma resposta condicionada se ele for associado a um estímulo que tem a resposta. Eles falam de tipo de aprendizagem, que aí esse negócio aí é a evolução da aprendizagem em si. Tá? Então, existe a aprendizagem não associativa, que é meramente neurofisiológica. Habituação e sensibilização das respostas dos neurônios. Que essa aprendizagem, ou seja, é puramente fisiológico. É só mudança no estado fisiológico dos neurônios, como é a habituação e a sensibilização. Os nossos neurônios se ajustam de acordo com, por exemplo, a gente não sente mais o toque na roupa, se a gente não pensa nela. Logo que veste, sente, depois não pensa mais. Mesma coisa, odores, né? Se habitua e a sensibilização é o contrário de haver a estimulação. E a aprendizagem associativa. O condicionamento clássico e o condicionamento operante. Certo? 1 e 2, e temos o que ela chama de aprendizagem associativa limitada e a ilimitada. Vamos lá. O clássico é aquilo ali, pavloviano, é um condicionamento que ela chama de word learning, porque é um condicionamento de fora, como é o cão de Pavlov, ou ele aprender, ou um animal aprendendo, certo? Por algo, porque quando ele faz uma coisa e um outro sinal de fora acontece também. Ele associa o sinal de fora com a ação dele. Por isso eles chamam de aprendizagem do mundo. São 2 tipos, né, de condicionamento. E o condicionamento operante, que é o instrumental, é autoaprendizagem. É quando o animal faz uma coisa e há uma resposta para a ação dele. Certo? Isso aqui, como a sineta de Pavlov, é um evento que está acontecendo concomitantemente àquilo que ele está fazendo. Aqui não. É a consequência do que ele faz, que gera esse condicionamento operante. O que é aprendizagem associativa e limitada? É quando essa aprendizagem associativa vai além. Vou citar um exemplo aqui, vou ver se tem. E tem a ilimitada. Eu queria lembrar agora um exemplo. Associativa limitada é quando essa aprendizagem vai além do condicionamento, mas limita o comportamento. O comportamento do animal, depois de aprender aquilo, não vai além daquele comportamento. Ele não desdobra. Certo? Isso é a limitada. Certo? Ele aprende, continua repetindo, mas, digamos assim, aquela aprendizagem é estereotipada, é fixa. E aqui, a ilimitada, quando ele é capaz de inovar, quando ele é capaz de variar o comportamento dele. E, segundo elas, é a chave da presença da consciência mínima, basal, básica, que tem qualia, porque para o animal demonstrar que é capaz de aprendizagem associativa ilimitada, ele ir além,
ele inovar no comportamento a partir do que ele aprende, ele variar, segundo elas, isso é necessário que ele tenha percepção a percepção. Olha, segundo elas, é lógico, o livro dela é todo fundamentado em neurobiologia, em etologia e estudo de aprendizagem, e muitas partes ela diz, falta mais estudo sobre isso, falta mais estudo sobre tal tipo de ser, de, 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 de por exemplo, peixes, está faltando mais estudo. Mas considerando o que ela diz, pelas estruturas cerebrais, certo? Aí entra aí a neurobiologia, e estudo que existe de comportamento, de aprendizagem, etc. Isso aqui, essa aprendizagem associativa ilimitada, que seria a chave de que a qualia, que é a percepção subjetiva, ou seja, aquele animal gera uma entidade no cérebro dele que sente, que isso é necessário para ele ter essa variação de comportamento só se ele sentir. Enquanto que o limitado não pode acontecer de forma inconsciente. Né? Sim, todos os vertebrados teriam, dos peixes aos mamíferos. O peixe seria, então, de uma certa forma, consciente, mas uma consciência básica, basal, seria a consciência mínima. A gente vai além disso, os mamíferos vão bem além disso, certo? Vão bem além. Já é aqui a base da consciência e depois vai bem além. Tá? Então, elas associam todo esse espaço ao estudo de neurobiologia. Como eu falei para vocês, é um livro, vê que ele não é um livro... os primeiros capítulos são a base filosófica delas, e com os estudos da consciência, e falo de quem estuda a consciência hoje em dia, quais são os modelos, e que existe, de certa forma, um consenso emergentista, que consciência seria um estado, como se diria, uma propriedade emergente do sistema nervoso, do cérebro, algo que emerge do funcionamento do cérebro, e não uma simplesmente soma de... Né, emerge, isso aí é bem no conceito de propriedade emergente, ou seja, um sistema, ao funcionar, tem propriedades que vão além dele, que emergem dele. Agora, significa que consciência sendo uma propriedade emergente do sistema nervoso e do cérebro em especial, quer dizer que o cérebro não funcionando, ela não existe consciência. Ela é dependente do cérebro. Isso é um certo consenso da comunidade científica. Os estudiosos, como eu falei aula passada, com Sheldrake, né, já é uma outra posição, porque os estudiosos de espiritualismo e fenômenos espirituais e outras coisas, não consideram que a consciência seja algo de uma emergência do cérebro, uma propriedade emergente do cérebro, e sim algo que o cérebro capta, percebe, funciona como um receptor, e que a consciência é algo que exista fora do cérebro. E seria isso. A única explicação para justificativas espiritualistas é que haveria. Mas isso aí não é consenso científico, né? De acordo com os paradigmas científicos, tem que ser uma propriedade emergente, como ela. E há várias formas de se encarar. E elas falam de um documento de 2012, certo? Fala de um congresso internacional
Não me lembro onde aconteceu, depois eu vou atrás, saber. Acho que é 6 de julho de 2012, emitido por uma sociedade lá de neurobiologia, em que é só uma questão de consciência. Então, que já era consenso que todos os mamíferos têm consciência, têm qualia. Agora, segundo eles, é uma coisa mais restrita. Aves, algumas, pelo menos se observa consciência em aves, mamíferos e alguns répteis. O resto ainda se está em dúvida, mas mamíferos sem dúvida nenhuma. A proposta delas, com essa chave com aprendizagem associativa ilimitada, com peixes, demonstram, como há estudo de comportamento de peixe, e pelo sistema nervoso de peixe, ou seja, o sistema nervoso que é a herança de todos os vertebrados, ela já considera que os vertebrados têm. E talvez alguns invertebrados, como polvos, cefalópodes, né? Polvos, lulas, tenham consciência. E talvez alguns insetos. Aí fica mais difícil. É meio difícil de a gente imaginar que inseto tenha consciência, mas seria uma protoconsciência, uma consciência mínima. Estado mínimo para se ter consciência. Se tem mesmo é outra história. Aí que está. A proposta delas é se tem um marcador. Que a aprendizagem evoluiu e chega a um ponto. Aliás, vai além disso, que eu ainda não cheguei lá. Que eu parei aqui porque a questão do marcador mínimo, que uma forma de aprender um sistema nervoso, porque aqui mostra que aquele sistema nervoso é complexo o suficiente para ter aprendizagem associativa ilimitada. E para isso acontecer, ele deve ter. Aquele animal com aquele sistema nervoso tem uma forma mínima de consciência. Mas vamos lá. Isso aqui, depois eu não, isso não. Transição neural, os blocos de construção da consciência mínima, a origem do sistema nervoso, modelo de evolução do neurônio. Tem um artigo que fala disso, que é referência delas. Isso é muito neurobiologia agora para a gente. Mas só falar que a argumentação dela vai toda em cima do que se sabe, né? E realmente a proposta delas ainda é necessário maiores averiguações experimentais, maiores verificações experimentais. A genealogia dos neurônios, a origem evolutiva dos neurônios, esse trabalho dele. Aqui tem 2 modelos da evolução dos neurônios, não vou entrar aqui, bem, isso depende, aqui vai depender, porque tem 2 básicos. Isso não vou entrar em detalhes, não, porque a perda do sistema nervoso ou transmissores, aqui porque tem uns que consideram que os poríferos perderam, que são descendentes do quitenéfora, que tinham, isso aqui que tinha nervo, e perderam, e aqui é uma evolução. Essa é a origem múltipla, não são 2 modelos de evolução dos neurônios, né? Bilatéria e redes neurais, que aqui, como das quinidária, placososo, aqui não tem neurônio, porque dos modelos evolutivos há uma perda em certo momento, que todos seriam descendentes dos quitenéferos que já tinham neurônios, mas o estilo de vida, por exemplo, dos poríferos, eles não se mostraram necessários para a sobrevivência e os descendentes, com o tempo, acabaram perdendo, continuaram sobrevivendo. E outro que aqui coloca como base o coanoflagelata e quitenéfero acima. Aqui porífera, e aqui os neurônios para cá. Isso varia, não é consenso, tá? E aqui o Aplísia, né? Para aprendizagem associativa, o primeiro estágio, americano, psiquiatra, ganhador do Nobel no ano de 2000, modelo experimental Aplísia californica. Certo? Ele, psiquiatra, né? Judeu austríaco, fugiu da Áustria quando era adolescente, a família fugiu por causa do nazismo.
né? E foram para os Estados Unidos. Então, a história de superação, eles fugiram da Áustria por causa do nazismo. Acho que ele estava no começo ainda da adolescência. Ele era muito novo. Não, era mais do que criança, era um pouco mais velho. Aqui, esse modelo aqui é por causa não vou entrar em detalhes, mas o que ele demonstra, ele mostrou um modelo mesmo do que acontece, conseguiu desenvolver, do condicionamento do aplísia. Olha, quando se dá um choque nela, em certa região do corpo, com a cauda, certo? Em certas regiões, há uma resposta, ela se mexe, se move alguma coisa, se contrai, há uma resposta não condicionada, aquele tipo de resposta ao. E mostra como o mecanismo de ativação dos interneurônios, caso ele já demonstrou um mecanismo neurofisiológico dessa resposta, certo? Mas quando não, aqui não vamos, isso aqui é muita, esses modelos aqui, vou pular um pouquinho. O que acontece quando se dá um estímulo que há uma resposta, um estímulo neutro para ela é o extrato de camarão, que não faz parte da dieta. Um extrato de camarão, eles criam em aquários, é neutro. Ele nenhuma resposta. Mas se você se dá o estímulo, esse estímulo neutro, junto com um choquinho elétrico, ela começa a responder por causa do choque elétrico. Depois de algum tempo, está feito o cão de Pavlov. Dá sem dar o choque, coloca lá o extrato de camarão, ela já responde. Ou seja, e ele demonstra quais foram os neurônios, a rede neuronal envolvida, porque tem um sistema nervoso muito simples, mas demonstra condicionamento clássico, pavloviano. É lógico que esse animal não tem consciência, lógico, entre aspas, mas não tem sinal de consciência. Que provavelmente o condicionamento clássico é inconsciente, né? Acaba sendo fisiológico. Ele mostra a neurofisiologia disso aqui, não vamos? Aqui, cauda, o sifão, aqui o sistema de serotonina. Ela já tem serotonina como neurotransmissor. Glutamato, né, o neurônio, vesícula sináptica, canais de cálcio, potássio, tem todo isso aí num animal extremamente simples. Sensibilização longa, condicionamento clássico, aqui o modelo sensibilização longa e o condicionamento clássico, esse é o modelo neuronal. O primeiro estágio é aprendizagem associativa. Aqui eu vou falar um pouquinho, porque realmente, agora, tudo isso aí é muito técnico para a gente agora. Certo? Modelo aqui de. Mas vamos lá. Aqui o modelo delas, do neuronal aqui, da aprendizagem associativa, o primeiro estágio. Aqui de novo, outros modelos. Aprendizagem associativa, estímulo-resposta. Aí, muito bom. Estímulo-resposta, aprendizagem associativa, né? E sistema nervoso equinidário, plateumintos, artrópodes e vertebrados. Certo? Aqui faz essas comparações. Ilimitada, requisito para isso, para ter a ilimitada, que é a marcação, segundo elas, para que haja o estado mínimo de consciência. Processamento hierárquico de estímulos nervosos. Todo vertebrado tem. Integração entre a percepção e a ação-resposta. E ação composta, uma ação complexa. A percepção e há uma integração entre a percepção dos sentidos e essa
a ação composta, que é uma resposta complexa. Tem. Todo vertebrado tem. Fora a comparação entre sistemas nervosos. Memória para a percepção e ações compostas. Tem. Sistema global flexível de reforço. Também. Certo? Outra coisa. Aí é o modelo. Então, vamos. Isso aqui, eu terei que reler todos esses detalhes aqui, não. Fala da explosão cambriana, suas ramificações, etc. Como provavelmente surgiu a grande variabilidade que levou ao sistema nervoso complexo, foi na explosão cambriana, vocês vão ver isso em outras disciplinas, já está ficando muito tarde, mudança no as teorias que se tem Ediacarano, elevação dos níveis de oxigênio, ruptura do filme micro-organismo que recobriu o fundo dos oceanos, erosão, aumento da diversidade ambiental e de nichos, biodiversidade e evolução dos olhos e outras estruturas sensórias. Para evoluir o sistema nervoso, teve que surgir estruturas de sensórias, né? Comportamento de predação, tudo isso foi no Cambriano. Escavação, 541 a 485 milhões de anos atrás. Comportamento de escavação de túnel, comportamentos mais complexos, certo? E isso gerou aumento da complexidade comportamental, que, por sua vez, nós chamamos de animais popperianos. Os chamados animais popperianos, que isso é em homenagem a Karl Popper, né? Tem memória para planejamento e escolha de ações. A isso, se tem memória para planejamento e escolha o que agir de acordo com o estímulo recebido naquele momento do ambiente, ou seja, tem um comportamento flexível, é aquela história de novo. Segundo Eras, isso é marcação de consciência. E uma coisa que vai além, que eu não tinha falado ainda, vamos falar agora, o que vai além da aprendizagem associativa ilimitada, que aqui está a sigla em inglês, né? É memória episódica. É o animal ter memória para quando, onde e como. E o quê? O animal que esconde a comida. Certo? Por exemplo, que guarda comida. Ele já demonstra memória episódica. Ele já demonstra que tem memória para o episódio, certo? Que é diferente simplesmente aprender a agir de forma diferente de acordo com o estímulo determinado e decidir o que vai fazer. Ter memória para episódio específico, isso todos os mamíferos, talvez o que os... que falta, ela mesmo fala que falta muito estudo sobre comportamento animal e aprendizagem. Certo? Falta muito disso. E que, segundo elas, isso vai além do estado basal para a aprendizagem, para a consciência, perdão, daquele estado basal. Já a memória precisava um pouco além. E talvez aquele documento de 2012 esteja considerando a memória episódica. Espera aí. Bom, sonhar e a vantagem de esquecer. Certo? E uma coisa que aconteceu. Olha, perdão. Memória episódica é uma marcação, uma chave, um sinal, sei lá, que há senso de self naquele animal. Isso eu considero que vai além da consciência, do qualia, do sentir subjetivo. E significa que ele tem senso que ele é um indivíduo diferente dos outros. Porque já que ele é capaz de ter uma memória de episódios, então ele está se colocando à parte. Né? Então, ele é capaz de sentir
a sua individualidade. É o chamado senso de self. Nada disso é simbólico, mas é consciente. O senso de self tem que ser consciente. Sonhar e a vantagem de esquecer. Isso provavelmente surgiu no sistema nervoso complexo. O sonho não é exclusivo do ser humano. Faz parte do processo. E dormir não é exclusivo do ser humano. É extremamente importante para a aprendizagem. Para apagar o que não interessa e reforçar o que interessa. Para focar na aprendizagem que é útil. E apagar realmente o puramente acessório ou irrelevante. Às vezes não se lembra de tudo que aconteceu todos os dias da vida. Apaga mesmo, certo? E o processo de dormir faz isso. Não é só sonhar, eu dormir mesmo, porque o processamento a reformulação cerebral se dá do sonho. Então, o sonho não é só um descanso, o sono não é só um descanso. Nosso organismo está extremamente, durante o sono, ele está extremamente ativo. Tanto é que ficar sem dormir não aumenta em nada as calorias consumidas, até porque a privação de sono faz com que o nosso metabolismo fique mais lento. Né? O sono é como se fosse aquilo aqui. É a hora que se faz a manutenção do sistema. Se desliga um bocado de coisa, a vigília faz um bocado de coisa e o sono faz outras. E essas outras coisas do sono dizem respeito à manutenção, de reparar o que está, consertar o que está quebrado, fazer a limpeza, inclusive a limpeza do cérebro. Olha, a falta de sono, especialmente sono profundo, e o sono sem sonhos, é fator de risco para Alzheimer. Certo? Fator de risco já verificado para Alzheimer, porque o acúmulo daquelas proteínas amiloides lá elas são, digamos assim, há uma limpeza, uma renovação daquele acúmulo, que é normal, mas não pode acumular grande, ela tem que ser retirada dali. E é durante o sono profundo que isso acontece, não durante a vigília, nem durante o sono REM, sono de sonhos. Sono de sonhos é muito mais para como se fosse uma simulação do que pode acontecer a gente a partir do nosso estado tem muito a ver com o sonhar, tem muito a ver com simulações de realidades alternativas para contribuir com a nossa aprendizagem, certo? De reformular o que a gente já sabe. Também só vai sonhar sobre nosso conteúdo mesmo e sobre a possibilidade do que pode acontecer, como se fosse uma simulação segura, né? Que não tem nenhum... A gente pode fazer um bocado de coisa no sonho que não vai ter nenhum dano físico, né? Agora, realmente, só para concluir, porque agora já está meio-dia, quase. Vamos. Temos 15. Que decreto, ai, meu Deus. Olha, a teoria que diz que por causa da evolução da predação, os vertebrados, os primeiros peixes, etc., desenvolveram GABA como neurotransmissor. A GABA, o neurotransmissor, os neurônios GABAérgicos, ácido gama-aminobutírico, um derivado do glutamato. Esses neurônios GABAérgicos, eles aliviam a sensação de medo e pavor, porque o medo da predação, disparado, da predação disparado pela adrenalina, pela norepinefrina e epinefrina, podem paralisar o sistema nervoso e é extremamente desgastante. Então, um mecanismo para aliviar, para contrabalancear, para aliviar na hora de fugir,
a descarga desse. Além do mais, isso contribui também para o repouso. Então, o neurônio GABAérgico surgiu nessa época, nos vertebrados. Provavelmente por conta da predação, que os primeiros vertebrados eram minúsculos, eram peixinhos que eram predados por artrópodes, na época do Cambriano. Então, o neurônio GABAérgico, ele não induz ao sono. O sono não é natural a partir dele. E sim dão alívio ao estresse, a sensação de estresse e de medo. A ansiedade, que a gente chamaria de ansiedade quando é coisa crônica. Tanto é que olha, não é nada recomendado isso. Nenhum fármaco que só pode ser ministrado em questões muito específicas, especiais, qualquer fármaco que atue em neurônios GABAérgicos. Que fármacos atuam? Barbitúricos, benzodiazepínicos, são os tarja preta, né, como Lexotan. Eles, o que é o receptor do GABA são canais de íons cloreto. Quando o receptor é estimulado, ele se abre e permite a liberação, a passagem livre de íons cloreto, e isso impede que o neurônio dispara. Ou seja, ele é um mecanismo de desligar neurônios, certo? Um mecanismo natural. Agora, a gente consumindo algo exógeno, ao invés de ter o endógeno simplesmente, está dando reforço nisso. Então, os hormônios tarja preta desligam neurônios. Barbitúrico também. E o etanol também age, abrindo canais do GABAérgico, canais de cloreto, e desliga neurônios. E nenhum, em relação ao sono, todos eles fazem mal para o sono, porque não geram sono natural, e sim geram a sedação. Sedação não é sono, é anestesia. O álcool em dose elevada, o etanol em dose elevada é bem anestésico. Eita, ora, álcool em dose elevada, bem anestésico mesmo, certo? E não é um sono natural, o sono induzido pela essa anestesia do etanol é um sono muito ruim. O pessoal diz, não, é beber para dormir, muito pelo contrário. Ela apaga por sedação, não é por sono, não. Certo? Fica inconsciente pela sedação, junta com cansaço, etc. Mas o principal é o etanol, é o inibidor do sono REM. Ele acaba induzindo a sedação e induzindo o sono profundo, certo? Mas inibe o sono dos movimento rápido dos olhos, né? Que é o sono dos sonhos, etc. E a pessoa, quando acorda, não está revigorada de jeito nenhum, porque não foi um sono bom. Muito pelo contrário. Etanol faz mal para o sono. Só para concluir isso. Falando em etanol, ele faz mal para o sonho, pronto. Bom, pessoal, vou parar de gravar. Cadê? Aí, tá. Parar a apresentação. O que mudou? Vamos interromper a gravação. Tá.